Bom dia, professor Rogério. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Um frio danado, hein? Dá uma olhada aí, ó. Deixa eu mostrar o pessoal. Deixa eu mostrar o pessoal para você aqui, tá? Legal. Bom dia. Bom dia aí, pessoal. Bom dia aí. Bom dia, bom dia. Mesa bonita aí. Tá com alguns presentes aqui, pessoal. Que legal. Então tá, pessoal, desejo um dia maravilhoso aí para vocês. Esse frio aí motiva mais a gente correr atrás, né? Um sintoma positivo que eu vejo do frio é que está frio, né? Porque o meu medo é quando é calor e está frio, quando é a época do frio está calor, que a gente sabe que a natureza está sofrendo, né? Mas quem diria, né? Depois da pandemia, ficar feliz por na época de frio está frio, né? Voltamos aí ao período, né, pré-histórico. Bom, pessoal, tem uma programação para hoje. Vou apresentar para vocês um método que eu acabei de assim, como que eu vou dizer, estudar e trabalhar com ele, que ainda vi poucos registros no Brasil. Assim, não vi no YouTube nenhum material falando isso, a não ser alguns vídeos em inglês mesmo. Mas vou mostrar para vocês uma maneira de procedimento, uma maneira de você proceder, chamada 5 Cs. Não sei se alguém já ouviu falar aí, de repente, né? Porque às vezes a gente acha que ninguém nunca falou e já foi falado, a gente acha que todo mundo conhece e ninguém conhece. Então é uma metodologia dos 5 Cs. E aí eu vou explicar para vocês esses 5 Cs aí para ficar como um bônus para essa aula de hoje. Na verdade, não é uma aula, né, pessoal? É mais uma troca de conhecimentos e experiência aqui do que uma aula propriamente dita. Então eu vou dar o start aqui na apresentação para a gente começar. Ela tá bem enxuta, assim, muito bem direta mesmo. Até porque aqui a gente pretende fazer o mais prático possível, né? Bom, essa tela que ficava inicialmente, na verdade, era o próprio PowerPoint que eu tinha deixado aqui nessa tela, né? Que eu pensei que todo mundo que ia acessar vai acabar passando por aqui, né? Bom, essa é a capa que eu coloquei no vídeo lá, né? No YouTube. Deu uma travada aqui, professor. Professor, deu uma internet aqui do Deu Inova aqui. uma travada. E deixa eu pedir para todo mundo, se puderem abrir as suas câmeras, nós estamos fotografando aqui, a gente está com a comunicação da prefeitura, ótimo, e ele está fazendo essa cobertura aqui, então todo mundo que puder abrir seu vídeo aí, tá, que está online, já está aparecendo. Muito legal. Legal. Então a gente está aqui na tela inicial, não tem problema se travou um pouquinho aqui, agora a gente está na tela inicial aqui, está aparecendo para vocês a apresentação inicial, correto? Sim, aqui pra mim tá normal, cara, mas eu tô fora da rede do Inova. Ah, sem problema, sem problema. Bom, pessoal, essa foto inicial aí é uma foto futura de Jacareí em 2030, né? E nesses prédios aí posso ver o escritório de vocês aí, ó. Todos esses que estão reluzentes são as empresas de vocês ali. E se você der um zoom nessa foto, você vai ver você lá dando um tchau pro professor lá, ó. Ei, professor, Instituto Federal, como é que tá? Brincadeira, pessoal, vamos lá. Dando seguimento hoje aqui no nosso trabalho, a gente está seguindo um cronograma de 5 semanas, né? Onde nós vamos ter todo o conteúdo. Falamos na semana passada, demos início ao plano simplificado, né? De uma única página, o raio-x da sua empresa e uma única folha. E vamos para semana 2, né? Semana 2, onde nós vamos ver as 2 primeiras páginas do plano de negócios completa. Mas antes, nós separamos, né, pessoal, 6 pilares do empreendedorismo, onde nós vamos fazer, o que nós vamos fazer?
nós vamos aqui estudar teoria, conceito. Não, nós não vamos fazer isso. Eu vou passar com vocês uma sequência de slides com os temas aos quais a recomendação é que durante a semana você revise isso dentro do seu negócio. Então, a tarefa principal seria olhar esses itens que nós vamos passar, os grandes pilares do empreendedorismo, e vocês vão pegar esse pilar e olhar para a empresa de vocês e escrever, preencher e deixar isso da melhor forma possível. Só ouvi uma sinalização de uma pessoa entrando aqui, pessoal. Eu vou continuar rapidamente aqui, só vou voltar aqui na tela da apresentação para liberar todo mundo aqui, para eles poderem participar. Para a próxima semana, eu vou enviar um link no qual não é necessário aqui eu ter que clicar em nada aqui. Então, na próxima semana, eu vou mandar um link direto que você vai clicar. Qualquer pessoa que clicar vai entrar direto aqui na apresentação, tá bom? O Teams, ele é um pouco chato, pessoal, mas ele, por um lado, assim, é uma plataforma que melhorou muito e tem bastante estabilidade. Então, não que outras não tenham, né? Mas ele é bastante estável e muito simples de usar e fácil de fazer a gravação e tal, né? Então, tá bom. Mas a gente pode usar no fim qualquer outra ferramenta. Bom, então, nossa previsão seria essas 6 grandes áreas do empreendedorismo, fazer uma revisão do próprio negócio de vocês, no final disso, construir o plano de negócio. Então, para hoje, nós vamos ver os itens relacionados ao perfil do empreendedor e a aderência. A aderência é o perfil do empreendedor, está aqui. A parte de inspiração, mobilização de pessoas, como você realiza as suas ações, né? Por que fala do perfil empreendedor? Empreender, pessoal, é uma ciência. Então, se é uma ciência, qualquer pessoa que se dedicar e estudar, ela pode se especializar, né? Então, é diferente da questão de dizer assim, né? Ah, este nasceu para ser empreendedor, aquele não nasceu para ser empreendedor. Então, não é bem assim que a coisa acontece, né? Então, lembrando que o esforço muitas vezes supera o talento nato, né? Então, nós vamos falar do perfil do empreendedor e... Deixa eu ver quem mais... Então, tem o perfil do empreendedor, nós vamos passar e vamos falar da aderência, né? São esses 2 itens que nós vamos tratar hoje. E especialmente na aderência, é uma grande pergunta que se faz, o meu produto, serviço, ele realmente é demandado? Ele realmente é? E essa demanda, ela está próxima daquilo que eu imaginei? Essa demanda, ela é latente, verdadeira mesmo? Posso acreditar nisso? Posso apostar todo o meu capital? Posso pegar um dinheiro emprestado com a minha família e colocar nisso? Eu não vou decepcionar ninguém? Então, a aderência, ela nos aponta dessa forma. Então, seguindo aqui, vamos começar então a falar do perfil do empreendedor. Pessoal, são 6 áreas desse pilar de empreendedorismo. Qual que é a nossa ideia, como eu falei? Nós vamos falar de 6 áreas dentro do perfil do empreendedor. Então, no quesito liderança, para ser feita uma revisão, o quanto eu me comporto dentro desse segmento como um grande líder. O líder, pessoal, o líder moderno, né? O inspirador, que provoca nas pessoas o desejo de querer algo mais, né? No exemplo, na humildade, na força, né? Na questão de não desanimar, né? E ser sempre um farol para as demais pessoas que estão ali na equipe, né? Então, aqui, pessoal, o que eu peço para vocês, o que eu gostaria de provocar aqui, é uma revisão
uma revisão, uma autoanálise sua de um raio-x, olhando de fora com a sua empresa dentro de uma caixa e você lá no alto, fora da caixa, olhando para esse quesito e olhando para o cenário em geral. Então para o meu negócio, para o meu segmento, quais são as características principais de um líder que nesse negócio é uma pessoa de extremo sucesso? E eu vou elencar isso no papel, eu vou colocar no meu segmento, porque em cada segmento tem característica diferente. E aí eu vou, no meu segmento, eu vou fazer uma lista de itens que esse empreendedor tem que ter e depois eu vou comparar com a minha realidade. Desse cenário, dessa lista, quais itens eu já tenho, quais itens aqui eu estou tranquilo, quais itens eu preciso desenvolver. E aí depois, no decorrer desse trabalho, nós vamos criando os planos de ação e é onde você vai buscar os caminhos para desenvolver isso. Na sequência, sobre essa questão, qual é a indicação daí? Eu achei aqui a minha lista de liderança sobre os aspectos e eu me encaixo em alguns, mas preciso desenvolver outros. Aí esses que nós vamos desenvolver, vai ser como? Posso ajudar vocês buscar a clareza disso. Eu vou buscar cursos online, cursos presenciais, vou comprar um livro, vou contratar um consultor, vou buscar um parceiro, né? Então, é nessa linha, né? Depois, o outro item, pessoal, muito importante é a visão compartilhada, né? Eu enxergo o sucesso sozinho ou mais pessoas, elas enxergam algo parecido, né? Então, realmente, uma visão compartilhada. Mais do que nunca, no perfil empreendedor, a visão compartilhada, ela é importante. Porque nós temos hoje, pessoal, uma mudança brusca do cenário na área do emprego. Então, o papel do emprego, a relação empregador-empregado, ela mudou radicalmente. Então, nós não temos mais o que tínhamos há um ou 2 anos atrás. Aquele perfil, não, eu vou trabalhar e eu vou cumprir o meu horário, quero férias, exijo 30 dias, né? Não aceito trabalhar fora do horário, até porque no ambiente remoto, online, a gente tem trabalhado muito, né? Então, eu causo um espanto, que tem dias que eu começo a trabalhar às 6 da manhã e vou parar às 9h30, 10 horas da noite. E não mudou muita coisa na prática, é que realmente se adaptou no cenário e que para fazer um projeto A, B, C que a gente continuava fazendo, agora demanda estar com pessoas diferentes, equipes diferentes, e isso causa reuniões em horários diferentes. Então, a visão compartilhada hoje é muito importante. E aqui, pessoal, remete lá para o intraempreendedorismo, na visão do dono, né? Então, eu preciso causar nos meus colaboradores a visão do dono, né? Orientar aqui para que eles tenham uma visão parecida com a do próprio proprietário, do próprio empresário. Porque quando a gente tem visões diferentes, a gente tem um desequilíbrio muito grande e isso apresenta no resultado. Então, o empreendedor, ele tem que causar no colaborador dele uma sensação que todos somos um só. Não mais o individualismo que teve antes, e isso é muito difícil, isso é muito complexo. Mas com habilidade é possível conquistar. E criatividade, pessoal, olha, criatividade ela sempre foi importante, né? E hoje, mais do que nunca, pessoal, eu vou falar para vocês por que a criatividade é fundamental. E olha só, ela pode ser também exercitada, pode ser trabalhada através de cursos, leitura, experiências, é possível trabalhar. Mas agora, pessoal, por que a criatividade sempre foi importante? Só que hoje ela é super mega importante, pelo seguinte motivo. Mais do que nunca, a inovação, ela obrigatoriamente deve ser usada para buscar novos caminhos, novos horizontes.
oceanos azuis, né? Então, através da criatividade, a gente cria mercados novos e cria clientes novos e explora o mercado e tem resultado positivo. Por que a criatividade hoje ganhou também uma importância estratosférica? Porque a criatividade, ela é a mãe da inovação. Não existe inovação sem criatividade. Então, a criatividade é a base, né? Ela é o alicerce da inovação. Porque sem olhar para um cenário, pessoal, imaginar coisas, imaginar resultados, imaginar pessoas, imaginar produtos, eu não consigo partir para a inovação. E a inovação, ela é metodológica. Então, temos passos, tipos de inovação, níveis de inovação, vários itens sobre inovação. Então, se eu ler, estudar, fazer um curso de inovação, pouca coisa eu vou conseguir construir de resultado prático se eu não tiver o exercício da criatividade. E outra questão da criatividade, pessoal, não se tem criatividade estressado, sem horas de sono e sem bom humor. Olha só que questão interessante, né? Então, como que eu tenho uma jornada imensa de trabalho, horas de trabalho, uma dinâmica bruta, né? E consigo ao mesmo tempo criatividade. Então, é impossível. Impossível dirigir 10 horas sem ter dormido. Impossível ter ideias se não tiver descansado. Então, isso tem um lado positivo. Tem um lado positivo que nos obriga a sair de uma... Quem está numa jornada um pouco agressiva em relação à saúde, isso acaba colaborando, né? Porque é impossível. Então, olha só, é um cuidado que eu chamo a atenção aqui, aquelas pessoas que estão fazendo uma migração de mercados ou migração de ocupação, né? Então, eu sei que tem alguns colegas nossos que estão em uma determinada empresa, estão aí batalhando para fazer uma migração para um outro negócio, está fazendo aquela migração em que está os dois em paralelo, né? Então, isso é muito importante. Você precisa da criatividade e durante essa mudança precisa enxergar como que você faz isso mantendo a saúde, mantendo uma mínima jornada de sono aceitável, né? Que já te dê esse subsídio aí. E realmente é muito difícil, não é fácil. Se fosse fácil, pessoal, todo mundo estaria milionário agora e a gente ia ter que fazer um sorteio para ver quem que ia fazer os serviços mais difíceis, né? Ia ficar todo mundo... ia todo mundo andar de helicóptero e o congestionamento ia ser no ar daí, né? A gente ia ter que tirar na pedrinha, na cara coroa, quem que ia ter que andar de carro, né? Então, realmente chama atenção por aqui. Mas o meu negócio, ele tem já os passos A, B e C. A criatividade, pessoal, ela sempre entra, ela cabe, a criatividade sempre cabe em qualquer espaço. É aquele convidado sempre bem-vindo em qualquer festa, certo? Então, a mesma pergunta, pessoal, para o meu negócio, para o meu segmento, para a minha área de atuação, como que a criatividade pode me auxiliar, né? Como que no meu negócio, de forma criativa, eu posso provocar a inovação e tentar viajar. É preciso ter um momento, pessoal, que você vai saber, pessoal, de ter essa... tem sempre uma brincadeira, assim, né? Queríamos todos nós sermos assim, como alguns que a gente vê aí, né, na mídia, né? Tirou um ano sabático, né? Foi lá para a Índia, foi lá para as Ilhas Maldivas, passou um semestre em Fernando de Noronha e tal. Seria muito bom se pudesse ser assim. Mas, já que a gente não pode chegar nesse nível, mas qual é o tempo, o horário, ou aquela tarde, ou aquela hora, ou aquela meia hora que eu me posiciono, sento num local, num café, no cantinho da minha casa, seja no restaurante A, B, C, lá na padaria B, C. A que momento eu sento que eu posso tirar alguns minutos, ou o tempo que você julgar necessário, para viajar um pouco, divagar um pouco. Lembro aqui também, pessoal, que vocês podem anotar aí,
tem o exercício Disney, o exercício Disney de inovação é fenomenal, que fala do sonhador sem limites, fala do crítico absoluto, né? E depois uma peneira, um pente fino para ver o que passa, né? Então, num primeiro momento, você começa a viajar na maionese sem limite, né? Fazer sonhos dos mais altos níveis absurdos. E num segundo momento, você se torna o próprio advogado do diabo e começa a olhar dessa divagação que você teve lá, o que tem fundamento, o que não tem fundamento. Então, esse é um exercício atribuído à Disney, que é a base, né, de muita coisa que foi criada e que lá atrás riram dele, né, caçoaram dele, deram risada dele, e hoje a empresa que ele deixou é um império com o maior conglomerado no segmento de animação, entretenimento do mundo, né, entendeu? Então, se realmente exercitar isso daí. Então, o exercício Disney, para vocês anotarem aí, depois pesquisarem, a gente pode marcar um outro evento depois de tudo isso aqui, para falar sobre isso, até na sequência, né? Algumas atividades que a gente pode fazer que são muito interessantes. Bom, já concluindo, pessoal, aqui o perfil do empreendedor, então nós temos o aspecto de comprometimento e resiliência. Tomar meu café aqui que o negócio está esfriando já. Comprometimento, pessoal, resiliência. Todo mundo sabe, comprometimento, como eu disse lá sobre as mudanças dos papéis, né? Comprometimento é fundamental hoje. Fundamental, obviamente, pessoal, nós precisamos despertar isso nas pessoas que estão com a gente, nos colaboradores, né? Mas isso também é um papel de todos, mesmo aqueles que são funcionários e empresas. O comprometimento agora ele tem que ser o triplo, né? Se eu tinha a minha função, eu estou aqui no meu local de trabalho, eu vejo problemas, eu não posso mais hoje me dar o perfil de falar isso não é problema meu. Isso vale para empresas de uma pessoa e empresa de 1 milhão de pessoas. Por quê, pessoal? Porque durante o movimento de mercado e toda a dificuldade que já gerou, que pode vir gerar ainda, as pessoas que não têm comprometimento, as pessoas que não têm resiliência, elas são as pessoas que fazem parte do grupo que pode ser dispensado. Então, qualquer pessoa, em qualquer nível hierárquico, em qualquer segmento, se ela tem um perfil de se comprometer somente com aquilo que lhe interessa, essa pessoa você pode colocar uma marca nela, que ela vai fazer parte do desemprego, vai fazer parte das demissões. Isso é fatal, porque conforme a situação vai ficando cada vez mais crítica, nós vamos selecionando aquelas pessoas que estão mais engajadas, que estão mais envolvidas, né? Então isso serve para quem tem, agora no papel do empreendedor, é necessário dialogar, conversar, conscientizar os colaboradores disso, né? E exercitar isso no dia a dia. E, obviamente, aqueles que não recebem isso de forma natural, aqueles que não de bate pronto já não falam para vocês, nossa, é isso aí, tamo junto. Não, eu fazia A, B, C, agora tem que fazer A, B, C, D, E, F, G. Não, já percebi isso. Aqueles que mostram indignação, eles são as pessoas que você pode colocar numa lista à parte, né? E você já sabe para quem vai servir essa lista. Mas e agora a resiliência, pessoal, hoje a resiliência do passado era tratado como um item, legal, importante ter resiliência. Hoje a resiliência já é um assunto que ou você tem e tem chance de ter sucesso, ou você não tem e tem poucas chances de ter sucesso, né? Vamos falar quando a gente fala de probabilidade, nunca podemos bater o martelo, né? A não ser que a gente tenha dados concretos. Mas esses quesitos, eles demonstram tendências muito fortes, né? Bom, então é isso, pessoal. E da resiliência, o que eu coloco sempre é uma questão aqui para vocês, que é uma pergunta que todo mundo pode fazer para si mesmo, que é: o que eu vou fazer, como eu vou continuar
quando todo mundo desistir? Essa é a pergunta máxima sobre resiliência. Quantos passos eu ainda vou dar quando todo mundo parar? Essa é a pergunta. Por quê? Desânimo, resultado negativo, faz parte para todo mundo, né? Para todo mundo. Então, as pessoas, e a gente tem um grupo daqueles que não suportam as dificuldades por N motivos, planejamento, por um monte de coisa, e tem aqueles que conseguem sobressair aos problemas, né? Então, é basicamente isso. Não é uma ciência exata, depende muito, né, do ambiente, depende do nosso estado emocional na época, né? Mas a pergunta basicamente é essa. Quanto eu ainda vou caminhar quando todo mundo não conseguir mais caminhar? É por aí. A flexibilidade também, pessoal, é importantíssimo, né? A gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber, né, o quanto eu sou flexível, o quanto eu sou inflexível, né? Isso é muito importante e hoje precisa de muita flexibilidade, você sabe muito mais do que eu. E, na verdade, aqui esse item, pessoal, é para rever as situações, né? Rever as situações, rever os momentos e quando é necessário, mais flexibilidade, quando é necessário não ser tão flexível, né? Tem alguns casos que a gente vai avaliar dessa forma. E a dinâmica de grupo, né? Como a gente se coloca dentro de cada grupo que a gente está, né, pessoal? E o perfil do empreendedor aqui para a dinâmica de grupo não é somente empresarial, né? É também os grupos, quando a gente coloca, são todos os grupos, inclusive o grupo familiar. Então, nessa pandemia, todo mundo está se dedicando muito mais. E como é a minha dinâmica dentro do meu grupo pessoal, da minha família, no meu núcleo básico, né? Então, muito importante, não é tão interessante estar num aspecto de negócios maravilhosamente bem e chegar em casa, ter problemas por causa de tantos horários, por causa de trabalhar tanto, por causa da parte do humor relacionado a gente fica resolvendo muitos problemas, fica imerso em problemas e dificuldades. E aí a gente tem que chegar em casa e necessariamente tem que ter aquele papel ali, né, no núcleo familiar, e filhos, e esposa, marido, toda essa situação aí. Porque não é recomendado de você ter um papel diferente, até porque somos um só. Então é muito difícil ser um componente familiar lá maravilhoso, mas depois de um dia extremamente estressante, né? Então é necessário o cuidado por causa do equilíbrio. Quando que a gente vai bem? Quando a gente está no equilíbrio. Então é importante olhar para isso e buscar minimizar os problemas, né? Achar os caminhos, né? Como eu posso... Saio depois de um dia de trabalho, termino o dia de trabalho, meu humor está péssimo, eu quero socar alguém. Como que eu consigo, o que eu preciso fazer para conseguir chegar no meu núcleo familiar e lá e ter um momento bacana? Como? É difícil, mas é necessário. E se a gente começa a olhar para isso, a gente já tem uma mudança, porque a partir do momento que você começa a cuidar de alguma coisa, já muda. Então é importante isso. E não necessariamente a gente vai conseguir, da noite para o dia, achar um resultado, mas muito importante. Sempre lembrando, somos um só. Então não tem como eu ser uma pessoa aqui agora e ser alguém radicalmente diferente em outros ambientes, né? Somos uma pessoa só. E tem gente que acredita nisso, o que não tem problema. Só que a gente consegue manter esses papéis por um tempo, não dá para manter ao longo dos anos, né? Então, o empreendedor, ele é empreendedor, muitas vezes é empreendedor como carreira. Então, chega uma hora que fica difícil separar, né? Mas é possível. Vou dar um exemplo só, pessoal, que sempre foi legal, mas hoje está muito na moda, né? Coloca no YouTube aí, meditação, você vai ter aí meditação. Tem meditação de 1 minuto até de 3 horas. Mas o que eu exercito na prática é de 5 minutos, de manhã, e às vezes eu faço à tarde. 5 minutos, eu costumo ouvir vídeos do YouTube, né, de Reiki, só aquele som bacana, algo agradável,
fecho os olhos num local qualquer, fone de ouvido, se tiver barulho externo, fone mais alto, e eu escuto esse som e durante 5 minutos me comprometo a não pensar em nada. Ou pensar somente em coisas boas, positivas, ou no máximo em viagens, ou locais que eu gostaria de conhecer, e fazer realmente 5 minutos sem pensar em nada. Às vezes faço orações, né? Faço uma oração, faço uma oração já popular assim, né? Por exemplo, no segmento católico, né? Pode ter qualquer outra oração, pode ter poesia, pode ser o que você achar melhor, né? Mas esse exercício é muito interessante, pessoal. E eu notei, no começo, confesso para vocês, que comecei a fazer mais por uma questão, não modinha, mas, poxa, eu via todo o treinamento, segmento, estudo, livros, né? Meditação. Aí que eu fiz? Falei, poxa, vou começar isso aí, né? E realmente, no primeiro momento, me sentia bem, mas falei, puxa, eu já estava me sentindo bem, né? Então, legal. Mas hoje eu percebo já depois de uma prática de alguns anos, o que eu percebo? Períodos, assim, por exemplo, quando eu passo uma tarde resolvendo um monte de problemas difíceis, problemas que chegam para você, ninguém solucionou, isso está muito difícil. Então, o que eu percebo? Hoje eu olho para trás e percebo que o meu comportamento ele mudou nessas situações. Antes vinha aquele problema, 1, 2, 3, meu Deus, agora não tem solução, o que eu faço? Hoje eu não vivo mais situações assim. Então, quando eu percebo que eu olho, faço uma reflexão, vejo, teve uma tarde que eu recebi 6 problemas sem solução e eu falei, aí eu fico revendo minha postura. Então, em momento algum mais eu fico, e agora não tem mais jeito. Eu sempre posiciono assim, peraí, vamos ver, alguma coisa dá para fazer, vamos resolver. Se não tem solução, então já está resolvido. Esse é o primeiro que eu entrego. Então, o que realmente acontece na prática? Você fica menos conectado no emocional com as coisas. Você se conecta mais com o profissional, com a visão de que chegou para mim uma atividade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que proceder assim, como eu procedo nesse caso? Eu tenho as soluções A, B, C e D, então eu vou lá. Então você se projeta de uma forma mais profissional, menos ligado no emocional, e isso reflete diretamente em você, no seu humor, na sua postura. O cabelo embranquece mais lentamente. Agora, quando a gente coloca o emocional ligado em tudo é emoção, tudo é emocional, realmente você sente muito isso. O cabelo acelera, fica branco mais rápido e tende a te oferecer mais problemas. Então, a meditação, ela representa mais calma, você fica mais tranquilo, você fica mais centrado, e isso colabora diretamente na sua inteligência emocional. Sua inteligência emocional deslancha a partir daí. Então, se você se preocupa com essa questão de inteligência emocional, quem não está fazendo ainda, coloca a meditação. E tem gente que precisa de 1 minuto, tem gente que precisa de 3, tem gente que precisa de 5, tem gente que precisa de 15, tem gente que precisa de meia hora. É só identificar aí o seu perfil, né? Bom, pessoal, o perfil do empreendedor é isso. Alguém quer fazer algum comentário aqui que nós já vamos mudar já para aderência agora. Bom, vamos lá. Na aderência, pessoal, a gente vai mais rápido aqui, tá bom? Eu separei a aderência são 8 áreas e são 2 slides, cada um com 4 áreas. Então, mesma linha de trabalho. Fazer anotações depois, pegar essa apresentação, fazer um item desse por cada página e descrever sobre cada item desse daqui. Quanto mais você descreve sobre cada item desse daqui, maior é a sua visão da sua área de atuação, maior é a sua visão do seu negócio, maior é a possibilidade de você enxergar oportunidades e maior a possibilidade de você encontrar falhas, dificuldades, problemas a serem resolvidos. E muitas dessas falhas, dificuldades, problemas a serem resolvidos vão ser diferenciais em relação ao seu concorrente. Porque muitas vezes o seu concorrente não fez todo esse trabalho, então ele muitas vezes não tem todo esse conhecimento que você pode adquirir a partir de agora. Bom,
Então, no item 1 aqui, pessoal, conhecimento de localidades. Então, no cenário físico global onde eu estou, onde o meu negócio está proposto, quais são as características, né? Se eu tenho um negócio físico, onde estão, eu faço um mapeamento dos meus concorrentes, eu faço um mapeamento do caminho, o caminho físico que o meu cliente faz para chegar até o ponto de negócio, de compra, de venda, de contratação. Ah, mas espera aí, professor Rogério, mas o meu é online. Então, conhecimento de localidade, que sites o seu cliente acessa, que caminho o seu cliente faz na web para chegar até a contratação do serviço, né? E aqui, então, eu vou fazer um mapeamento físico para negócios locais e um mapeamento digital das localidades online, né? O que eu tinha falado na semana passada, pessoal, para você analisar o seu concorrente, é o SEMrush, SEMrush, R-U-S-H. Vou colocar o link do SEMrush aqui depois no comentário do vídeo. Então, no SEMrush, vocês vão olhar lá, pessoal, primeiro ele já aparece cobrando, entendeu? Dá o cartão de crédito. Mas isso aí é uma pegadinha, tem uma versão free que você pode usar. Qual que é a diferença? A paga, você vai ter lá 1 milhão de informações do site que você está pesquisando. E a versão free, você vai ter aí umas 50, 60 informações, já é o bastante do nosso nível aqui, no nosso ambiente, que já é muito. Então, SEMrush, pesquisa no Google lá, você faz um cadastrinho lá, não precisa colocar cartão de crédito na versão free. Tem outras ferramentas, viu, pessoal? Tem outras. O SEMrush é mais conhecido, mas tem uma meia dúzia de ferramentas. Você vai colocar lá você pode fazer um comparativo, coloca o seu site e o site do seu principal concorrente. Você vai ver nesse site do seu concorrente, por exemplo, que palavras-chave ele usa nas buscas, né, para colocar isso no Google, né? Outra coisa também, pessoal, que é obrigatório, o Google Meu Negócio, né? Nós já fizemos um trabalho aí com o Google Meu Negócio numa palestra do Cidade Empreendedora. É só colocar no googlemeunegócio.com. O Google te dá uma área para você colocar tudo da sua empresa, fotos. Quanto mais rico você preencher lá o meunegócio.com, mais fácil é a propagação da sua empresa. Então, eu fiz esse trabalho aí, pessoal, para minha esposa, ela é personal organizer, e eu consegui colocar a empresa dela de personal organizer como número 1 de buscas orgânicas. Ou seja, sem pagar nenhum real de anúncio, quando alguém pesquisa uma palavra-chave relacionada com o seu negócio, para você ser encontrado lá nos primeiros resultados, logo após os pagos, né? Então, quem querer conhecer sobre o Google Meu Negócio, a gente teve uma palestra, eu tenho um material com um tutorial passo a passo para você se colocar lá. Eu fiz, pessoal, o Google Meu Negócio pro condomínio que eu moro, chama Parque Esperança. Qualquer dia, se vocês quiserem ver um exemplo, coloca lá no Google pra vocês verem. Ó, a gente recebe aqui em torno de 2.300 buscas por mês. Só um condomínio, não vendemos nada, né? Então, conforme eu preenchi para ajudar aqui, colaborar aqui com a gestão do condomínio, esse perfil, se vocês olharem lá nas avaliações, um condomínio, nossa média é 4,8 de 5, nota máxima de 5. Então, para um condomínio, que muita gente reclama de tudo, né, normal, então, para vocês verem como é um perfil, eu uso de exemplo, né? Fiz esse trabalho e mostro para as empresas onde eu vou. Então, a pessoa coloca um morador, uma pessoa qualquer coloca lá, aparece o roteiro de rotas, aparece os telefones, que hora que funciona a portaria, tem fotos das áreas internas. Então, é um case lá interessante. E qualquer empresa pode ser colocada lá. Lá você pode remeter o seu negócio para rede social ou para um site, né? Por que o Google fez isso? Porque o Google só conseguia elencar e fazer o ranking de sites, né? Empresas que tinham sites, ou pelo menos uma página, né? Aí tinha o Wix, aí o Wix não era ranqueado, né? Teve processo nos Estados Unidos e tal. Agora o Wix é ranqueado. Mas e a empresa que não tem um site? Ela só tem uma página no Facebook, uma fanpage, ela tinha dificuldade de ser ranqueada. Com o Google Meu Negócio,
você não precisa fazer robô, não precisa fazer nada disso. Você pode estar presente na busca, na sua região, na sua área, já sem pagar nada. Então, que localidades Então, para aderência, então, onde eu estou posicionado e como o meu cliente vai me encontrar, como eu vou encontrar o cliente, como ele vai me encontrar. Então, isso faz parte da aderência, porque se eu tenho um negócio, um serviço, mas eu não consigo chegar no cliente, o cliente não consegue chegar até mim, como que o negócio vai prosperar, né? Outra coisa importantíssima, pessoal, eu quero que vocês marquem um asterisco, um xizão aí do lado, objeções. Que objeções eu tenho do meu produto e serviço? Tem que elencar essas objeções aqui, conversar com pessoas, pesquisa e fazer um elenco dessas objeções. Objeção 1, 2. Quanto mais rico tiver esse material, mais sucesso você vai ter. Porque qual o primeiro passo? É elencar as objeções. Por que o cliente não compra de mim? Por que ele escolhe o meu concorrente? Por que eu perco vendas? Né? O que meu produto, serviço tem que já recebeu ou pode receber uma crítica? E aí, primeiro passo é fazer uma lista severa mesmo, coração sangrando mesmo, faca na caveira, elencar tudo possível, imaginário, conversar com pessoas, e depois, do lado direito, você vai colocar as ações, opções e alternativas para essas objeções. Se o cliente falar que o meu produto é isso, eu falo isso. Se o meu cliente falar que não compra por causa disso, então eu ofereço isso. Se o problema é preço, eu posso resolver. Se o problema é entrega, eu posso resolver. Se o problema é divulgação, o que for. Quanto mais rico esse trabalho, maior sua probabilidade de sucesso. Bom, custo de produção aqui, importantíssimo, né? Pessoal, custo de produção, eu uso sempre o exemplo do McDonald's. McDonald's, pessoal, tem uma planilha, eles têm o preço até de uma folha de alface. Olha só, uma rodela de tomate, uma lâmina, né, uma fatia de queijo prato, cada hambúrguer, tudo é pesado, tudo é padronizado. Então eles têm uma planilha claríssima do custo, claríssima. Então isso é muito importante, não deixar passar nada, não deixar passar nenhum centavo, nada. Quanto mais elaborado a sua previsão de custo de produção, maior é a probabilidade de você ter o preço certo. Centenas de empresas costumam colocar custos equivocados e muitas vezes trabalham, depois de tempos, vão descobrir que estavam no prejuízo, né? Então isso é muito importante. Aqui é uma pegadinha, pessoal, de custo de produção, porque todo mundo que você conversa sabe. Todo mundo que você conversa, não, jamais, isso aí é bobeira, o professor falou isso, todo mundo sabe isso. Mas cuidado, precisa ser muito específico. E realmente ter muito procedimento, né? Não acreditar que isso está subentendido. Não tem essa, pessoal. Planejamento é documento, é papel bem elaborado, né? Então, compensa perder um tempo nessa elaboração aqui e depois ter sucesso do que, não, deixa que eu... Porque muitas vezes, deixa, tá na minha cabeça aqui, mas tá na cabeça de quem tá comigo? Tá na cabeça do quem tá no meu grupo, trabalhando comigo? E se tá na cabeça, pessoal, corre o risco de interpretação. Então tá na cabeça de todo mundo. Eu e meu sócio sabemos tudo de custo, né? Tudo bem, tá todo mundo por dentro aqui, legal. Só que tem a interpretação. Então, para mim, tem um significado, para outro tem outro significado, e muitas vezes, isso, pessoal, é uma armadilha. Essa é aquela armadilha que tem no desenho animado, né? O buraco com a palha em cima, né? Esperando alguém cair lá. E muitas pessoas olham, sabem, aquilo ali é armadilha, aí vai lá e cai. Então, muito cuidado, né? Muita atenção. Outra coisa, portfólio de produtos e serviços. Mas eu tenho só o serviço A, B, C. É importantíssimo fazer o portfólio, a descrição dos serviços, porque com uma boa descrição do portfólio, você vai conseguir ter uma visão clara para enxergar as objeções. Enxergando o portfólio e as objeções, você vai conseguir elencar aqui para o caminho, para o conhecimento de localidades, físico e digital.
E com base nisso tudo vai ficar muito claro para você os custos de produção. Então por isso que isso aqui é agregado nesse grupo. Então é interessante, pessoal, cada caixinha dessa aqui realmente esmiuçar isso depois, tá bom? E por último, já aqui, pessoal, para a gente começar lá a trabalhar nas 2 primeiras páginas do nosso plano de negócio completo, protótipo, né? Pessoal, protótipo é fundamental, né? O mínimo produto viável, um exemplo básico, rápido e barato de que o meu negócio vai para frente, que é o mínimo para comprovar que estou no caminho certo, né? Então, o conceito do protótipo, pessoal, prototipação, pessoal, dá para fazer uma especialização, dá para fazer um mestrado e um doutorado, tudo na sequência. É muito rico isso, essa área é muito extensa, depende muito do seu ramo de negócio. Mas seja o que for, seja qual for, eu vou montar um carrinho de hambúrguer, então eu vou fazer um protótipo, vou fazer uma demonstração do lanche que é o carro-chefe, e daquele que é o mais acessível. Vou fazer com todo o capricho e profissionalismo, vou convidar minha família, vou convidar um grupo de amigos, vou fazer 3 eventos, 3 ocasiões, uma com a família próxima, outra com a família e os parentes e outra com os melhores amigos. Vou fazer esse lanche e vou entregar, vou marcar um dia e vou dar para eles saborear isso aí. E vou colher lá, o que você achou? Achei legal, achei isso, achei... Então, o protótipo, pessoal, ele tira muito ponto cego, muita coisa que a gente acha que tá consciente, assim, nossa, eu tenho certeza que isso tá certo. Olha, pessoal, onde eu vi muito caso assim, sabe quando foi? Quando eu já fiz vários estudos de viabilidade de franquias. E eu até parei porque é um pouco decepcionante, porque a pessoa ela vai numa palestra da Natura, grandes marcas maravilhosas, aí ela vem, não queria avaliar, professor, eu vi lá, eu pago não sei quantos mil na franquia, aí tem a parte física, lógica, a loja, licença e tal, então tá, vamos lá. Quando a gente vai colocar aquilo no mercado, na região, na cidade, na localidade, vamos avaliar tudo isso aqui, aí mostra o pessoal, olha, você vai trabalhar no 0 a 0. Meu Deus, não é possível, já ouvi isso. Quem é você? A franquia, rapaz, da Natura, a franquia da empresa A, B, C e tal. E aí, é um misto de descontentes, né? Comecei a achar que estava crítico demais, mas na verdade, algumas pessoas que até me ofenderam, né? Até me subjugaram, passou-se um tempo, me agradeceram, né? Você tinha razão. E alguns que eu fechei lá em 2019, janeiro, fevereiro e março de 2019, essas pessoas me mandaram até presentes, né? Nossa, me tirou disso na pandemia. Eu economizei tantos R$1.000 aqui e me mandaram até presente. E vários, porque algumas situações, mas isso foi realmente ocasional, né? Foi meramente sorte mesmo. E realmente o estudo demonstrava isso, né? Porque se eu tivesse falado, não, vai lá, compra sim, a Natura não tem erro, cara. Natura, Boticário, que isso, maior franquia do Brasil, aí cai dentro. E aí deu a pandemia, né? E muita gente, algumas pessoas perderam muito e outras pessoas tiveram essa felicidade aí de não entrar nesse momento, né? Mas, bom, protótipo, pessoal, protótipo. Qual é a mínima construção de um produto ou serviço que eu posso comprovar que a minha ideia é válida? Isso é muito bom, muito bom, muito bom em relação ao mercado, em relação até você mesmo, saber se você está acreditando corretamente mesmo, né? Porque muitas vezes, já teve ocasião assim, de eu achar que estava no negócio, eu estava soberano, ciente de tudo. Quando fui fazer o protótipo, descobri que tinha mais variáveis, né? E que não estava prevendo todas. Então isso é muito importante. Comparação de preços e atributos. Pessoal, é comparação de preços, serviços, comparação com concorrentes, comparação com aquele concorrente maior, né, que você se inspira, né? Eu tenho uma lojinha online que está começando agora e eu me inspiro no Americanas.com. Né? Então, eu vou fazer os comparativos devidamente, cada um no seu nível, né? Mas o que eles têm? O que eles têm que eu não tenho? O que eu poderia me equiparar, mesmo sendo pequeno, né? O que eu não preciso ter, porque eu não sou nesse porte ainda, né?
Então, comparação de atributos é muito importante. Não só comparação final, né? Eu vou comparar o meu produto com outro produto, mas peraí, como que é? Vamos trabalhar aqui que atributos esse produto tem e comparar esses atributos de forma separada, para ver se eu não encontro onde que de repente o meu concorrente tem um produto similar ao meu, por que ele tem tanto mais sucesso do que eu? A comparação de atributos pode te mostrar isso. Então, situações que a gente... Ou no caso, por exemplo, eu me espelho numa empresa X, mas eu não consigo chegar nem próximo do resultado. Por quê? Se eu fizer uma comparação de atributos, eu posso encontrar essas dificuldades aí, né? Outra coisa, pessoal, produtos, serviços parecidos. Vou dar um exemplo para vocês clássico aqui, ó, que sofre muito com essa comparação. Restaurantes, alimentação. Puxa, você vai lá, faz um planejamento, custo de produção, o quilo da minha refeição é X reais. Aí, porque você segue uma linha de níveis de produtos, né, de qualidade, e maquinário, material, funcionário. Aí sempre, o que é clássico do restaurante, né, que me procuram constantes daí. Puxa, abri o restaurante, estou trabalhando na margem mínima possível e tá tantos reais o quilo. Apareceu na minha rua ali um bendito, abençoado ali com metade do preço, 40% mais barato, 20% mais barato. Então, pessoal, é uma realidade muito dura que a gente precisa se preparar. Como vamos enfrentar produtos e serviços parecidos e inferiores, né? Então, no caso da alimentação, por exemplo, como que é basicamente o comportamento? Bom, eu preciso focar lá no meu cliente e para ele ficar claro para ele, né? Qual que é a minha estrutura, qual que é meu linha de produtos que eu compro, né? Então, nesse caso, por exemplo, esse restaurante, o que ele fez? Um dos restaurantes, ele abriu a cozinha, ele colocou a cozinha de forma envidraçada, que você, durante sua alimentação, você pode ver a cozinha limpíssima, pessoas de roupinha branca, uniforme, corretamente bem vestidos, unhas, cabelos, tudo uma aparência. Então o cliente, ao entrar e fazer a refeição lá, consegue ver aquilo lá. Então, lá no concorrente, se ele tem realmente preços muito abaixo, fatalmente ele está usando níveis diferentes de serviço e produtos. Então, nesse caso aí, fica evidente isso, e aí isso vai resvalar lá na resiliência. Porque hoje, num restaurante que eu tenho já conhecimento há muito tempo, o que eu tenho para passar para vocês? Todas essas empresas que entraram no entorno lá, vendendo tudo muito mais barato, elas duraram de 6 meses a um ano no máximo. Porque não é possível, se você tem um planejamento, olha, eu faço melhor refeição, com um nível X, onde você vai ter nesse nível X produtos e serviços com um valor de mercado médio, é impossível você fazer, se você planejou corretamente, impossível você fazer aquele mesmo prato metade do preço, né? Se está tudo muito bem planejado. Então, o que acontece assim, é se preparar para enfrentar os aventureiros, né? Aqueles que vão tentar atravessar o seu caminho, oferecendo produtos similares, mas com qualidade inferior, com níveis inferiores, que vai simplesmente ficar se aventurando no mercado ali, mas vai roubar seus clientes por algum período. É muito difícil esse ponto aqui, pessoal, e é muito interessante se preparar para ele, porque quem se prepara tem condição de lutar. Quem não se prepara vai ser surpreendido depois, vai acordar e vai encontrar essa situação aí, né? E por último, pessoal, a característica dos consumidores. Nós já fala-se muito no marketing digital sobre o avatar, né? A figura do cliente, quem é meu cliente. E, pessoal, por mais que lá no marketing digital exagere sobre isso, ainda não é exagero. Então, o seu cliente o perfil do seu cliente, as características do seu cliente, isso é o tesouro do seu negócio. Quanto mais detalhes você souber, quanto mais rico é a sua descrição do seu cliente, maior a probabilidade de sucesso.
porque você vai saber dos comportamentos e nos comportamentos você vai ter um raio-x do comportamento de compra. Comportamento de compra, quais os passos que ele segue, qual é a jornada do seu cliente, do momento do despertar do interesse até até o pós-venda, né? Qual é o comportamento? Quanto mais rico isso for, maior as probabilidades você vai encontrar. E vou te falar o que é assim, o ponto mais hoje que está mais em alta. Aí meu café ficou gelado. Na verdade, pessoal, olha só. Não é apenas mais, saber as dores do meu cliente e sanar as dores do meu cliente. Já tem um ponto a mais, um nível assim mais elevado do que isso. Porque é o seguinte: quanto eu gasto, qual é o meu gasto financeiro e esforço para vender e conquistar um cliente, né? Um cliente. Então eu posso dimensionar isso. E aí, então eu tenho esse custo para conseguir um cliente, e esse custo para conseguir 2 clientes, 3 e 4 e tal. Agora, depois que eu já tenho alguns clientes, qual é o maior custo que eu tenho? Vender para um novo cliente ou vender para o mesmo cliente? Então, pessoal, vender para o mesmo cliente representa 75% de economia. Então, com 25% do esforço para conseguir um novo cliente, você vende para o mesmo cliente. Agora, como eu vendo para o mesmo cliente? Se eu conheço as características dele no detalhe, aonde ele vive, o que ele come, onde que ele dorme, o que ele faz, no detalhe. Quanto mais rico esse detalhe, mais oportunidades você vai conseguir de vender para esse mesmo cliente, né? O CRM ajuda muito, né, pessoal? Ter um CRM, você te dá um raio-x maior do cliente, né, na prática, né? E outra coisa que vem também do marketing digital, né? Qual é a hora que eu mais tenho probabilidade de vender? A hora que o meu cliente está com o cartão de crédito na mão. Qual que é esse momento? A hora que ele tirou o cartão para pagar alguma coisa. Essa hora é a hora que eu vendo mais para ele. Então, como que eu vou identificar isso? Somente sabendo a jornada dele, sabendo todas as características dele. Notem nos supermercados, pessoal, que isso é uma jogada de marketing já antiga, aquelas gôndolas na boca do caixa. Repara ali, responda para mim, vocês já viram ali alguma coisa num valor assim significativo, superior a 20, 30, 40 reais? Pode olhar, ali ficam itens bem baratos mesmo, de R$1, aquele bombom ouro branco, de R$1,50, até um refrigerante ou um chocolate ali de 15, 20 reais. Pode reparar para você ver. E muitos já conhecem esse conceito, mas qual é esse conceito na prática? Se você vem com o carrinho médio cheio, você vem ali com, hoje, né, é difícil até falar isso, né, pessoal? Cada dia que você vai no supermercado é mais caro. Você vem com um carrinho ali com 100, 150, 100 reais para cima, quando você se depara com um item de 1,50, a probabilidade de você falar, já gastei. Você olha pro carrinho e olha pro item. Eu já gastei 150, já gastei 500 aqui, cara. Um bombom desse aqui não faz nem falta. Então, tá vendo como é que é um exemplo desse momento? No online, como que é no online? Na hora da página de venda. Na hora que eu tô lá na página de venda, eu vendi pro cliente, ele tá na página de venda. Na página de venda, eu falo ali, olha, vocês já viram no e-commerce grande, quem comprou isso também, olha só, dica legal, quem comprou isso. E também, pessoal, olha só, uma outra característica, eu já ia me esquecendo, que é importante também, que já é um assunto assim, totalmente moderno, além de você vender mais para o mesmo cliente, é você conseguir fazer essas vendas no sentido de despertar no seu cliente o desejo. Isso também é uma prática importante, porque assim, quando que eu compro um produto seu? Quando eu já tá claro para mim que eu tenho aquela necessidade. Então eu tenho necessidade. Por quê? Por que a gente fala isso? Porque tem necessidade que eu não sei que tenho. Entendeu? Tem acho que a Cláudia, Ana Cláudia, que está com um serviço de perícia. Eu, por exemplo, pessoal,
posso falar para vocês, eu não sabia que existia serviço de perícia. Até um dia que tive um processo lá e teve um perito lá. E o plano de negócio que ela até respondi hoje, o plano de negócio de uma parte dela tá muito bom, porque fala assim, por exemplo, que o serviço de perícia, às vezes o juiz não entende, o advogado não entende. Isso aconteceu comigo. A gente teve uma perícia e a gente mandou para um perito lá, ninguém entendeu nada que o perito falou. Então, olha só, olhando o plano de negócio dela, eu sei sobre as perícias, entendeu? Então, olha só, já despertou em mim um desejo, quando eu for um interesse, quando eu for conversar com algum processo agora que for envolver perito, eu já vou falar, olha, tem que deixar um perito que faça um laudo bacana pro juiz, hein? Esse perito que você está contratando aí, qual é o histórico dele? Esse cara tem um histórico positivo? Vamos ver os processos que ele participou, entendeu? Então, é realmente isso daí. Como que eu faço isso, pessoal? Como que eu vou mostrar para uma pessoa que ela deve comprar o meu vinho, que ela deve comprar o meu lanche? Fazendo produção, rede social, produzindo vídeos, né? Mostrando, explicando, porque, isso remete do conceito do cliente, o cliente frio, morno e quente. O frio, aquele que não sabe do seu negócio e serviço. O morno, aquele que já ouviu falar do seu negócio. E o quente é aquele que sabe e já está procurando para comprar. Esse já decidiu. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente raciocinar sobre isso. Eu tenho uma TV de 32 polegadas e estou satisfeito com ela. Agora, então eu sou um cliente frio para comprar uma TV de 60 polegadas. Então sou um cliente, estou satisfeito com a minha. Agora, como que eu posso transformar esse cliente frio no cliente morno, no cliente quente? Descobrindo, chegando para ele na rede social, vídeos mostrando a magia de uma tela maior. Olha, que legal, uma tela grande, hein, cara? Que maravilha, lembra do cinema, né? Aí já desperta o interesse. E aí, olha, você sabia que as TVs, há um tempo atrás, custavam uma fortuna, agora, com 3.500, você compra uma TV já de 50 polegadas, opa! Então, você vai, quando você define o perfil do cliente frio, você consegue elencar que caminhos eu posso levar ele para ser um cliente morno, e que caminhos eu levo do cliente morno para ser um cliente quente, né? Que é aquele que já... Porque assim, pessoal, vender para o cliente quente é fácil. Entendeu? Isso é o que todo mundo consegue fazer. Agora, o que é o diferencial dos negócios é transformar o cliente frio no cliente morno e transformar o cliente morno num cliente quente. E cada segmento você vai ter um percentual. Divide 100% para esse grupo de 3 aí. E aí você vai perceber, no meu negócio, o percentual de clientes quente é 40%. Então eu tenho 60% de clientes que ninguém está sabendo onde está. E eu vou atrás dele. Tem negócio, pessoal, que o cliente quente representa 20% só. E se você tiver esse número na sua mão, você tem 80% de chance de crescimento. Pessoal, olha só. São números aqui, entendeu? Eles têm que ser trabalhados. Nós estamos falando aqui só de uma situação hipotética, né? Não é fácil, mas eu diria o seguinte, não é difícil, só que não é fácil, é complexo, né? Então, assim, teoricamente a gente pode fazer, mas precisa realmente debruçar aí em números, ir atrás, mesmo, e tem que ter tempo para isso, né? E tem que achar metodologias corretas dentro do seu negócio para pesquisar isso. Então, pessoal, olha só. Conhecer do consumidor. Não tenha medo de perder tempo com isso, né? Que sabendo, quanto mais detalhes você souber, mais você vai conseguir vender para ele. Você vai entender o comportamento dele, vai saber exatamente quando ele está com a carteira aberta, tirando o cartão, você vai saber realmente como vender para ele e o que vender para ele. Porque isso é perigoso pelo seguinte aspecto. Quando a gente faz isso de uma maneira desenfreada, a gente acaba jogando contra, perde o cliente, né? Então, se você, nessa jornada, elabora algo que pode se mostrar rude, rústico, desagradável para o cliente, aí você vai criar, em vez de você criar um cliente que vende mais para ele mesmo, você vai criar um crítico que vai falar contra você. Então,
Mais uma vez, pessoal, é fácil, mas não é, mas não é simples, né? Fácil, mas não é simples. Mas realmente, assim, quem que consegue? Alguém já fez isso? Então é possível fazer. Isso não é um conhecimento restrito a grupos privilegiados. Não está restrito a uma empresa grande, aquele aqui é melhor, esse tem mais dinheiro. Não, pessoal, é quem tem mais capacidade de ir atrás e analisar, certo? Então é isso. O que eu queria falar para vocês, pessoal, dos 5Cs, eu nem cheguei a preparar nenhum material, mas vou colocar isso na próxima aula, que os 5Cs, ele representa o seguinte, uma metodologia para a gente ir atrás de qualquer item. Eu quero fazer o casamento da minha filha, eu quero fazer o aniversário de 15 anos da minha filha, eu quero fazer o meu casamento, eu quero criar um produto novo, eu quero abrir uma empresa. O 5C serve para tudo. Pessoal, anotem aí. Clareza, caminho, caminhar, constância, conquista. Para qualquer negócio, se eu responder os 5 Cs, eu vou ter sucesso. Tá bom? Eu posso colocar aqui adicionar isso aqui no slide, pessoal. O slide fica abaixo do vídeo para download. Eu posso colocar isso para vocês lá. Clareza, ter realmente uma visão de tudo. Caminho, saber como, aonde eu tenho que ir para sair de onde eu tô, para chegar lá onde eu quero. Caminhar, pessoal, hoje talvez o mais importante, né? Que a gente vê muitas pessoas querendo muita coisa, mas falta a ação, entrar em ação, colocar para funcionar mesmo, ir lá, ver os erros, corrigir, tentar de novo, né? Depois a constância, realmente, muitas pessoas desanimam nas dificuldades, né? Constância, colocar força, incrementar mais velocidade, mais força e conquistar, né? Então esse é o método 5Cs, vi isso, como eu falei para vocês, vi muitos vídeos em inglês, mas vou fazer também uma dinâmica para a gente colocar isso aqui, que é como eu consigo fazer isso, como eu consigo fazer aquilo, né? Então muitas pessoas me perguntam isso daí, né? Professor, como que eu tenho na empresa tal, eu tenho sucesso, né? E não é uma questão de você responder com um procedimento, né? Faça isso, faça aquilo, estuda isso, faz um curso. Não é só isso. Então, na verdade, os 5Cs representam um caminho que serve para qualquer negócio, para qualquer realização, para qualquer construção. Certo, pessoal? Sobre os pilares do perfil empreendedor e a aderência, é isso que eu queria falar. Quero ver se vocês querem fazer um comentário, fazer uma pequena pausa aqui. Nós agora vamos finalizar trabalhando sobre as 2 primeiras páginas lá do nosso plano de negócio completo. Podemos seguir, né? Bom, se alguém tiver alguma objeção, é só me interromper aí, por favor, pessoal. Bom, na primeira página, nós temos 2 conjuntos de itens lá, pessoal. São esses aqui, ó. O sumário executivo, né? Descrição do produto ou serviço, clientes e algo sobre uma visão de futuro. Então, pessoal, olha só. Isso aqui, na verdade, a gente está fazendo uma troca de ideias aqui, falando sobre um modelo, tá bom? Agora, assim, o que eu vou colocar no produto, né? O que eu vou colocar como aqui nos clientes? O que eu vou colocar no futuro? Cada empresa, cada segmento vai ter o seu padrão, vai ter o seu modelo. Então, o ideal, como eu disse para vocês, esse documento, ele é um documento dinâmico, constantemente atualizado. Então, a gente vai colocar somente uma sugestão aqui e depois fica o exercício de vocês de fazer uma primeira versão e a segunda, a terceira e a versão mais avançada possível, né? Então, na descrição do produto, eu vou colocar uma descrição clara, objetiva e direta, de forma que, olha só, qual que é a peneira, pessoal? Qual que é a avaliação desse item? Quando eu passo
para uma pessoa minimamente capacitada de qualquer área e dou para essa pessoa ler. Se ela ler aqui e falar, puxa, entendi, pô, legal esse produto, legal esse serviço, é porque você fez bem feito, tá bom? Especialmente uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem nada a ver, que não está por dentro, né? É importante, até um pai, a mãe, um tio, uma pessoa até de uma formação humilde, você fala para ela, ó, lê aqui. Porra, entendi, cara. Agora, se você fala com uma pessoa nessa linha, a pessoa fala, não entendi nada. Aí você escolhe uma pessoa com um nível intelectual, cultural, talvez até socioeconômico, de um nível mais elevado. Aí a pessoa fala, nossa, entendi mais ou menos, né? Ou aí você leva para uma pessoa mais, que se julga mais especificamente mais avançada em termos de conhecimento, e a pessoa fala, ó, entendi mais ou menos, você tem já uma clareza de que não tá bom. Agora, se você entrega para um leigo, pessoal, entrega para o tio da que vende pipoca na porta da escola, e ele fala, cara, entendi seu produto, hein? Que legal! Aí você tá por dentro, entendeu? Então o caminho aqui, muitas vezes, pessoal, não é levar para o especialista, não é, o meu primo é consultor do Sebrae, eu vou mandar para ele ler. Não é o melhor parâmetro, é um dos parâmetros. Mas interessante é falar com o leigo, a senhorinha que faz faxina um dia na semana. Ela não sabe nem ler, então lê para ela. Só entendeu o que eu quis dizer? A minha empresa faz esse serviço. Entendi, filho, maravilha. É um ótimo sinal, certo, pessoal? Porque essa é a linha que eu vejo indícios de sucesso. Porque levar para um mega especialista ver nem sempre é a melhor solução. Muitas vezes é, mas nem sempre é. Então eu queria colocar essa prática aqui, porque muitas pessoas caem numa ilusão, assim, sabe? Eu vejo isso, sabe? Já vi coisas até ruins, assim, de soberba, né? Não, levei lá pro diretor, meu primo é diretor lá da Sherry, levei lá para ele ver lá, ele falou, nossa senhora. E aí o segmento não é aquele cliente lá. O nível do cliente que compra de você não é lá o mega poderoso lá. E aí, como é que vai ser na realidade, né? Então, pessoal, começamos lá no sumário executivo, descrição do produto. Esse ou serviço. O que o meu produto faz? E aqui, pessoal, eu vou fazer uma descrição pensando, focando 200% em cima da necessidade do cliente que eu quero e vou vender para ele. Descrição do cliente, mesma forma, pessoal. Público-alvo, aqui vai ser um resumo de todo o estudo que você fez do seu cliente. Então, aqui vai ser em macro, né? Que você vai colocar resumidamente aquele grupo, aquele segmento que você pretende acessar, né? Qual é a característica dele, quem são eles, você vai colocar aqui, dessa forma, tá bom? Então, necessariamente, como eu disse, não se preocupe em fazer a primeira versão matadora já de primeiro, arrasadora, vai com calma, faz a primeira versão, consulta, esses 3 níveis que eu falei para você, uma pessoa zero entendedora de nada, uma mediana entendedora de nada e alguém com conhecimento mais avançado, né? Então, aqui eu vou falar quem é o meu cliente, que categoria, classe social, socioeconômica, faixa de renda, faixa de consumo que ele se encontra, de forma resumida, tá bom? Mas de forma que quem leia saiba claramente, legal, o seu segmento de clientes são empresas produtoras de médio porte, que faturam de X a Y por ano, que estão localizadas nas regiões A, B, C. Entendi. Aqui futuro, pessoal. A questão do futuro é muito importante esse item, porque ele mostra claramente o planejamento médio e longo prazo, porque é muito comum a gente ver em empreendedores apenas o procedimento, o planejamento do dia, né, do hoje, do amanhã só, e muitas vezes é necessário ter uma visão de prazo maior, né? Então é muito importante a gente colocar aqui no caso, né, a questão do futuro. Então a gente entende, né, que o mercado também muda, o cliente também muda de comportamento. Então esse é o fator chave aqui.
Porque o cliente muda o comportamento de compra. Se você não prevê isso, se você já não está preparado para atender naquela mudança de comportamento, isso representa risco, né? Risco para a continuidade do negócio. Então, por exemplo, quem mais sofreu na pandemia, pessoal? Pode avaliar isso aí, pode conversar com as empresas, pode conversar com as pessoas, pode falar comigo. Só que, na verdade, aí não é uma falha, tá bom? O mercado mudou radicalmente. Aí ninguém previa isso. Não teve um cristão, um santo, nem como é que chama lá, aquele antigo visionário lá, o Nostradamus, nem Nostradamus previu, né? Dizem que ele previu, né? Mas eu vejo falar que tem muita mentira, muito folclore, né? Tudo que acontece agora, eles falam que o Nostradamus que previu lá, né? Ninguém tem certeza. Mas ninguém previa. Mas, então, quem foi que conseguiu ter mais resultado? É quem rapidamente parou e começou a estudar essa questão, né? E muitas pessoas, por exemplo, recente isso, empresas que acreditavam que a pandemia logo ia passar e não quiseram mudar. Ah, não, essa pandemia aí vai para mês de junho. Escutei isso. Você está falando isso? Mês de junho, isso aí já volta tudo. E junho não voltou, julho não voltou. E muita coisa, por um outro lado, não é só tragédia, pessoal. Teve análise correta e coisas que já retornaram. Então, teve muitos segmentos que já estão funcionando. Então, vou dar um exemplo prático para vocês. Segmento da construção civil. Construção civil só aumentou. Agronegócio só aumentou. Fornecedores para agronegócio só tiveram resultado positivo. Os que foram pessimistas que tiveram mais problema e não conseguiram fazer pessimista e não conseguiu fazer uma leitura fiel do mercado, né? Fizeram uma leitura às vezes pessimista demais, otimista demais. Então a questão do futuro aqui, da visão de futuro a médio e longo prazo é muito importante. Depois a gente entra na descrição do projeto. A missão, pessoal, a missão é aquilo que o seu negócio nasceu para fazer. Aquela necessidade que ele nasceu para resolver, aquela facilidade que ele nasceu para entregar, aquela característica maior, né? Aquilo que move a empresa, né? Aquilo que está na cabeça de todo mundo que está ali dentro, né? Então, esse é um bom princípio de escolher, de descrever a missão. E também, pessoal, não se preocupe. O que não pode fazer é não fazer. Mas você pode colocar a missão, pode colocar algo absurdo, pode colocar absurdo, fazer o meu cliente se sentir a pessoa mais privilegiada no segmento ABC. Coloca, mas é importante, que nós colocamos aqui lá no 5C, por exemplo, você vê a constância, fazer, tentar fazer, tá errado, alguém vai falar, não, tá tudo errado, aí muda tudo, e aí melhora e faz de novo, quantas vezes for necessário. Depois a direção do projeto, fique muito claro, né? Quem é o responsável, quem faz cada atividade. Isso de forma clara, isso não pode ficar subentendido, nem eu acho que é esse, eu acho que é aquele, não pode, tem que ficar claríssimo, fulano é isso, Beltrano é aquilo, e cada função mega descrita, para não ter dúvidas. Ninguém em nenhum momento pode ter dúvida disso, sobre cada um, quem é o responsável pelo projeto. Depois, na estrutura legal, você vai escrever aqui, pessoal, o mínimo que for necessário, né? A empresa tal, lá, uma razão social, CNPJ tal, uma empresa registrada na junta comercial do estado de São Paulo, com sede na cidade tal, e só isso, bem simples. Só a estrutura mínima numa visão contábil, assim, né? Mais que uma visão contábil, né? Então, a empresa, ela está sediada em Jacareí, ela está em Jacareí. Então, eu vou olhar esse plano de negócio, eu sei onde você está, sei que região que você está, e aí, eu vou elencar isso com a sua missão. Ó, a missão dele, o produto, tá tudo descrevendo
aquela região, faz sentido, tá tudo certo, é isso mesmo. Ó, eu quero vender produto e serviço numa região, puxa, peraí, faz sentido. Então, por exemplo, ó, eu vi um caso bem peculiar. Muitas pessoas falam do agronegócio, né? Muita gente acha que, agronegócio, eu mesmo, né, falava muito do agronegócio. Fui descobrir, pessoal, fui num estudo, né, sobre as regiões que mantêm o agronegócio. Aí, eu vi um grupo que era interior de Mato Grosso, interior de Goiás, uma região ali centro-oeste, né? Falei, de cara eu pensei, as gigantes estão aí, né? Sabe onde eu fui ver, pessoal? Uma das empresas que tem maior índice de agronegócio no Brasil, uma das maiores, entre as 7 maiores, Lorena, São Paulo. Serra Mar, muitas empresas têm sede lá. Olha só, fazendas, Mato Grosso, Goiás, Pará, pessoa jurídica sediada em Lorena. Grandes grupos conglomerados. Um dos maiores movimentações de bilhões de dólares anual vem de Lorena. Olha só, olha que interessante. Eu passo ali por Lorena, uma cidadezinha agradável, né? Simpática, bacana, tenho amigos lá. Não tinha noção disso, pessoal. Não tinha noção disso. Olha que interessante. Então, quando se eu vou estudar um plano de negócio e eu vejo lá, ó, a empresa sediada em Lorena, tal, CNPJ, registrado, uma sociedade civil, é o EIRE, pá. Opa, olha, tá tudo a ver, tá, né? Eu tenho a primeira avaliação, já falo, puxa, essa empresa vai bombar, né, como diz aí, né? Bom, pessoal, as 2 primeiras páginas, lembra que nós vamos ter um documento de 7 a 10 páginas, os itens cobrem até 8 páginas. Então, por semana, nós vamos destrinchar aqui as 2 páginas e meia, 3 páginas do documento, para que a gente vá construindo ele ao longo da semana. Nada impede de vocês que estão com o modelo aí, já sair construindo ele, tá bom? Aí, durante a semana, nós vamos repassando aqui. Pessoal, para a próxima semana, a gente vai ter a previsão de falar desses itens aqui, né? Confesso para vocês que estou aqui imerso com vocês aqui, nem fico olhando a hora, né? Agora que eu fui ver que estava beirando 11h30, já é uma boa hora para a gente concluir. Então, na semana que vem, se vocês concordarem, nós vamos seguir nessa mesma linha, pessoal. Eu vou mostrar somente os pilares ali, e nós vamos fazer os comentários breves aqui. E nós vamos falar sobre controle e planejamento e dinâmica de mercado. Da mesma forma, eu vou passar os itens aqui, vocês vão pegar esses itens, vão colocar isso impresso ou escrever numa folha de papel e sair construindo sobre isso, até porque o ponto-chave do nosso trabalho é realmente essa execução de vocês, de pegar esses itens e explodirem ele, trabalhar com eles. Necessariamente não tem como a gente passar simplesmente aqui um passo a passo, né? Porque a gente sabe que isso é mentira, né? 5 passos, né, para você sair do faturamento 1.000 por mês para faturar 300 mil por mês. A gente sabe que não tem caminho, atalho, né, pessoal? Eu escutei uma pessoa falando, não sei se foi o próprio Walker que falou para mim, se o atalho fosse bom, ele era o atalho, ele era o caminho principal, né? Walker, desculpa se não foi você, mas eu tô com essa sua imagem na cabeça me falando isso. Se o atalho fosse bom, ele era o caminho principal, né? Então, em alguns casos o atalho ajuda, mas eu acredito nessa máxima aí. Pessoal, quero abrir agora aí, eu vou tirar a apresentação do compartilhamento, quero abrir para nossos comentários, que esse é o momento mais rico agora, onde a gente troca informações. Quero saber também de vocês se essa dinâmica, se essa linha está interessante, né? Obviamente que os pilares que a gente coloca ali, eles não são ali uma regra que atende a 1000% do mercado, mas no geral são aspectos que dentro da jornada do empreendedor, ele cobre todas as etapas, né? A gente nunca vai conseguir passar uma peneira aqui 100%, né? Mas eu acredito que mirando 100%, quanto o máximo que a gente chegar lá, acima dos 90, 95, nós vamos ter um número razoável. Então é isso, abro a palavra aí para vocês que fazerem qualquer comentário. Professor, eu gostaria de fazer um pedido. Se é possível enviar para nós esse modelo aí que o senhor apresentou,
né, com os tópicos, cliente, futuro, descrição do projeto e tal, para a gente usar como uma guia para nós escrever o nosso. Claro, vou mandar para vocês em Word. Excelente, show de bola. Aí você consegue mandar pelo Rony ou pelo grupo da gente, algum e-mail? Como é que vai ser? Vou mandar já, terminando aqui, no WhatsApp do Walker, e eu sei que ele tem acesso no grupo de vocês, e ele vai mandar no grupo de vocês aí até meio-dia. Excelente, muito obrigado. A gente já consegue começar a trabalhar nisso. Legal. Bom dia a todos do grupo. Bom dia, Rogério. Bom dia. É interessante você, na primeira parte, né, e quando você comenta sobre o empresário, ou empreendedor, né? Empreendedor e depois empresário. Não existe mesmo, não há receita e não há comprovação técnica que o empreendedor ele nasce empreendedor. Há esse mito, ele nasce empreendedor. E eu comprovo isso baseado no avião. A criança ela não nasce como piloto de avião, ela vai ser treinada para ser piloto, se ela desejar. Então isso é muito rico e eu confio nessa informação. Sobre projetos de clientes, vale ressaltar que não tem receita pronta. Depende do seu perfil e você identificar o cliente, como ele recebe aquilo que você tem. Eu achei interessante quando você falou que não adianta nós levarmos nossas teses para especialistas, lógico que é válido e também faz parte, mas se você não ouve o seu consumidor final. Eu tenho um exemplo, eu sou do ramo de domos sanitários, né, que é a área de limpeza, material de limpeza, e o meu ponto de equilíbrio não é o dono da empresa, e sim aquela moça que está limpando ali a casa, a empresa, o ônibus, enfim. É nela que eu chego, é nela que eu bato um papo melhor, porque se ela não aprovar o meu produto, o máximo que o empresário falar assim, a amizade nossa continua, vamos tomar o nosso café, mas não tem condições de comprar seu produto, sendo que a nossa faxineira não aprovou. Então, a partir desse princípio. Basicamente é isso aí que eu tinha para comentar. Forte abraço. Legal, um abraço. Rodrigo, você falou de uma coisa interessante. Eu realmente nunca vi alguém, por exemplo, fazer uma rodada com demonstração, trazendo as faxineiras para, olha, testa meu produto aí. Realmente nunca vi isso. E é algo, né, brilhante, nota 10, parabéns. Porque é elas que estão no dia a dia lidando com os produtos, né? Sim. Quando eu mexia, chegou uma época que eu trabalhei com revenda de pneus de carga de linha pesada, o meu contato era com um caminhoneiro. Eu ia nele, batia aquele papo, tratava ele muito bem, descobria algo que de repente o empresário não sabia do pneu e chegava com uma solução na mesa dele, baseado nas informações. Mas é isso aí. Legal. Pessoal, bom, tá aberto realmente para quem quiser fazer mais algum comentário. Caso... perdão, o Marco levantou a mão aqui. Por favor, tenha a palavra, Marco. Marco Antônio. Não. Põe o outro fone no ouvido. Na configuração. Enquanto o Marco não consegue estabelecer o áudio, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Rogério, parabéns pelo conteúdo, tá? Assim, tô acompanhando aqui e tô gostando muito, tá? Eu venho de vendas de varejo e eu quero contribuir na questão que você falou que eu achei de suma importância, que é como identificar
as características do consumidor, e como fazer aquela conta que você colocou de público quente, morno e frio, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui bem rápido e aí vocês associem ao produto de vocês. Imagine 1.000 pessoas e vocês vendem colchões. Então, vamos pegar um segmento, né? Então, quais são as consequências, né, de uma noite mal dormida proveniente de um colchão que não, de repente, não está bem? Se a gente pegar esse mesmo cenário de 1.000 pessoas, quantas pessoas vocês acreditam que acordam pela manhã e de uma noite mal dormida, irritada, com dor, né, totalmente estressada, e que elas de fato tomam uma decisão de procurar um colchão? Talvez vocês vão falar 20, 30, né? Mas seguramente, isso são fontes aí, né? Esse número não passa de 10%. Então esse talvez seria um público quente aí do seu negócio. A pessoa que ela acorda, sabe que ela tem um problema e ela vai em busca do teu produto, tá? E esse é o público quente. Para você saber o público morno, as pessoas têm os mesmos problemas, porém, as pessoas, nós temos os hábitos, assim, alguns hábitos de procrastinar. A gente sempre deixa para depois. Nem sempre a gente acorda e a gente tem a visão de que tem um problema e que a gente quer resolver o problema, tá? E aí a gente vai deixando para depois. Esse número também, seguramente, você vai chutar entre 10, 15, 20, tá? Ainda que a gente colocasse 10% para cada um dos números, totalizaria 20%. Se a gente tem 1.000 pessoas, soma-se 200 pessoas, tá? Sobram 800 pessoas. E são nessas 800 pessoas, que é o que a gente chama de público frio, que você tem que mostrar para essas pessoas a importância, né, que se tem de você trocar o colchão e do porquê, de repente, você não está tendo, né, uma vida mais produtiva, uma melhor qualidade de vida. Então, assim, é só para mostrar um pouco do como a gente pode explorar, né, esse nosso mercado. Muitas das vezes a gente tem um sonho de abrir o próprio negócio e é por isso que nós estamos aqui, só que a gente acaba não pensando aí no consumidor, em quem vai consumir o nosso produto, como que a gente vai fazer a melhor oferta. Então é isso, essa é a ideia do meu projeto, ajudar donos de negócio, empreendedores como nós aqui, a entender um pouco mais sobre o processo da venda, para que a gente consiga, assim, conquistar mais clientes e, naturalmente, vender mais. Então é isso, essa é a minha contribuição aí, Rogério. Parabéns pelo seu trabalho, assim, está sendo muito, assim, produtivo aqui para nós, com toda certeza. Muito obrigado. Na sequência, a Érica, por favor, tem a palavra. O áudio, tá saindo? Tá saindo ótimo. o áudio, dá pra ouvir? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão dos 5 Cs, que você citou caminho e caminhar. Se você tem um exemplo prático para dar e as diferenças, as semelhanças, diferenças, similaridades. Entendi. Na verdade, isso daí seria um modelo ou um framework, né, como é comum falar, né? Que por que desse framework? Porque muitas pessoas me procuram, assim, é constante isso. Olha, eu tô querendo abrir um restaurante. Você sabe tudo de restaurante? Você já foi chefe de um grande restaurante? Eu falo, não. Eu sou da área de computação, né? Então eu tô com um negócio de arquitetura, né? Tenho abrir um escritório de arquitetura, de direito, né? Como que eu faço para mim chegar no meu cliente final, né? Pô, você manja de tudo, de marketing digital, né? Como que eu monto... outra coisa que me fala muito assim, tem uma confecção, professor, como que eu abro um e-commerce e o que eu queria vender 50 mil reais por mês, por semana, como que eu faço, né? E aí eu falo assim, olha, não é simples. E muitas pessoas ficam um pouco decepcionadas quando eu falo da jornada do empreendedorismo no e-commerce. O e-commerce é o passo 50, tem que começar com o passo 1 e tal. Então, isso foi a origem dessa pesquisa, né? Puxa, como que eu consigo orientar qualquer negócio?
qualquer negócio que venha me procurar. E se eu sair pesquisando, né? Eu pesquiso fora do Brasil. Um monte de coisa que a gente vê aqui no Brasil que é tendência, já foi tendência fora em outros países, seja nos Estados Unidos, na Europa. Então, parte do meu trabalho é isso. Eu achei alguns modelos e esse eu achei o que mais se adapta no cenário brasileiro. Porque quando eu falo dos 5 Cs, eu falo do primeiro C de clareza. Então, está claro para mim o segmento que eu estou, está claro, mas claro da seguinte forma, não só na minha opinião, mas na realidade. Porque assim, o que eu acredito nem sempre é o mesmo que o cliente acredita. Então eu preciso ter clareza. O que realmente o cliente precisa, como realmente posso entendê-lo, como realmente posso atendê-lo. Então aí, né, essa clareza eu consigo elaborar o que eu vou fazer, como eu vou fazer, que produto. Então eu vou usar clareza para qualquer segmento. Vou abrir uma empresa de seguros. Que área eu vou seguir? Seguro automóvel. Qual é o índice de carro roubado? Aí eu começo a pesquisar qual o índice de carro roubado. Peraí, tem mercado. Olha o exemplo que o Marco Antônio falou sobre colchões. Maravilhoso. Se você me pegar de manhã e falar, você quer comprar um colchão? Eu vou falar para você não. Obviamente eu vou falar, não quero. Não, eu tô ocupado. Eu tenho uma live agora. Não posso. Mas se você me perguntar, olha o que o Marco Antônio falou. Se você me perguntar, professor, você tem dormido bem nas últimas semanas? Eu vou falar para você, não. Meu colchão é novo, não sei o que aconteceu. Uns dias com uma dor no geral. Então, se ele me fizesse essa segunda pergunta, com base na clareza, olha o estudo que ele falou, eu falaria assim, rapaz, deixa eu ver as opções aí. Não sei se compraria, mas já me quebraria totalmente. Já ia querer conversar, ia querer ver modelo e tal. Aí, dependendo da competência dele, eu compraria. O caminho. Qual é, por exemplo, o caminho? Para qualquer segmento. Qual é o caminho? Vou descrever como eu consigo atender o cliente, como eu consigo atender a necessidade que ele tem. Então, esse é o caminho. Por onde eu vou começar, por onde eu vou, depois de começar, como eu vou trabalhar, depois de trabalhar, como eu vou avançar esse trabalho para galgar novos resultados, né? Então, aí o caminhar é onde começa todo mundo, onde começa a demolir o castelo de carta. Porque no caminhar significa, porque assim, é muito bonito fazer um treinamento, né? Uma preparação bacana, né? Tal. Aí tem o dia seguinte, você acorda às 7, 8 da manhã, você está pronta para... Abre a loja lá, física, abre a porta. E aí, cadê o cliente? Então, esse caminhar é importante. Então, você tem que ter planejado. No começo, eu vou ter 3 pessoas procurando só. Depois, eu vou ter 5. Depois, eu vou ter 10. Eu vou suportar isso? Como eu vou me comportar nesse start aí? Porque muitas pessoas fazem um planejamento lindo, mas não olham nesse aspecto. E aí, ela só está preparada para o negócio ser sustentável a partir do momento que ela tem 30 vendas por dia. Enquanto ela não tem 30 vendas por dia, ela toma prejuízo. E se ela não tem o lastro preparado para isso, não tem caixa, não tem uma reserva preparada para isso, ela não consegue chegar a sobreviver até conseguir os 30 clientes por dia. Então, nesse caminhar, eu vou descrever todas as minhas ações desde o primeiro dia que eu começo até a hora que eu começo a ter uma tração, né? E depois, a constância, no quarto C. O que eu preciso fazer todo dia, toda hora, o tempo todo, para manter esse ritmo aí? Porque se eu não tenho constância, eu não estou todo dia no horário certo, fazendo as ações que eu tenho que fazer todo dia, o negócio não vai para frente. Agora, que ações são essas? A constância. A constância, ser constante é necessidade em qualquer segmento, em qualquer empresa. Só que aí, por exemplo, num restaurante eu tenho que ter uma constância, no segmento de moda eu tenho outra constância, no segmento de RH eu tenho outra constância. O meu negócio é o seguinte, eu vou abrir uma agência de coaches
coaches e mentores e vou dar suporte, consultoria para empresas. Então, constância. O que eu tenho que fazer? Todo dia eu tenho que estar prospectando, ligando, falando com as pessoas. E eu tenho que falar com 30 pessoas todo dia. Tenho que falar com 10, essas 30, 20 tem que ser novas pessoas. Tenho que falar com elas, tenho que pegar nome, tenho que ir atrás do network. Se eu não faço isso, o negócio não vai para frente. Então, se eu não tenho essa... Aí tem um dia que eu não faço isso. Aí outro dia eu faço. Outro dia eu faço mais ou menos. Outro dia, aí eu pulo 2 dias. Aí sabe, não tem constância. O que é que vai acontecer? Eu vou desanimar. Porque tudo joga contra, né? E depois a conquista, é como eu vou alcançar. Legal, pessoal, ó, montei o negócio, sei o que fazer, sei por onde caminhar, eu sei que tem que bater todo dia, tem que fazer isso todo dia. E agora, como a conquista? Como que é a conquista? A conquista não é só a comemorar, eu conquistei, não é isso o que o passo fala. A conquista fechei a venda, e agora? Tem que entregar. Entendeu? Então, se eu não fiz um bom planejamento, eu não consigo entregar corretamente como eu prometi. Então, eu tenho que entregar. E depois que eu entregar, como que é o pós-venda? E depois do pós-venda, como que eu vendo de novo para essa mesma pessoa? Entendeu? Então, esse é um framework que nós vamos explodir, colocar ele na parede e vamos fazer uma explosão para qualquer negócio, para qualquer segmento. Basicamente era isso. Mas depois nós vamos fazer eu vou conversar com o Walker, nós vamos fazer um dia para trabalhar nesse material e fazer uma dinâmica assim, bem exercício mesmo, né? Então, o que eu clareza, como eu analiso, por onde eu olho, quais os pontos de vista, né? E sobre cada item desse aqui, para isso ficar um modelo, para ser, quero ter um carrinho de picolé, ou quero ter uma empresa aeronáutica, eu quero desenvolver software para atender a Embraer. Vamos passar todos pelo mesmo crivo aí. Pessoal, mais algum comentário? Então a gente pode encerrar já por hoje aí. Sei que vocês têm bastante compromisso aí. Bom, vou mandar o material, tá bom? Beleza? Vou mandar o material já, terminando aqui. Já vou trabalhar o vídeo aqui baixado para colocar no YouTube o mais rápido possível. E aí já mando para vocês o link também. Excelente, obrigado, professor. Fechou, valeu. Obrigado. Pessoal, muito rico esse momento, estar aqui com vocês é algo fenomenal, maravilhoso. Agradeço muito aí a presença de vocês, agradeço muito a prefeitura aí e vou trabalhar bastante essa semana, para semana que vem a gente fazer um encontro também bacana, dinâmico, muita energia positiva aí, tá bom? Beleza? Muito obrigado, viu? Valeu, até mais. Tchau. Obrigada, até mais.